nesse vídeo, onde nós continuamos olhando para os resultados das empresas que os estão apresentando por conta do fechamento do exercício de 2024. Hoje nós vamos dar uma olhada para a BMG e Neoenergia. Essas duas empresas não fazem parte da carteira do canal. Quando as empresas não fazem parte, a gente olha de uma maneira mais superficial. Quando fazem parte, a gente dá uma olhada mais aprofundada. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2024, agora são aproximadamente 15 para as 10 da manhã. O pregão da nossa Bolsa de Valores ainda não abriu. Mas, olhando para essas duas empresas, o que deu para ver é que uma continuou na mesma e a outra, eu acho, pode estar voando. Eu vou começar aqui pela Neoenergia, nas suas demonstrações financeiras, que obedece ao padrão IFRS, que é a forma de demonstração padrão internacional de demonstração contábil. Eu vou direto aqui na página 64, para a gente já ir economizando tempo, já que são duas empresas, o tempo aqui vai ter que ser melhor administrado. Mas, olhando aqui para as demonstrações dos resultados, o que a gente viu é que a receita operacional líquida da Neoenergia saiu de 44,3 bi em 2023 para o fechamento de 2024 em 48,9, quase 49 bilhões. Um crescimento de 10,48%. No entanto, se você olhar aqui para baixo, para o lucro líquido da companhia, ele sai em 2023 de 4,5 bi para 3,6 bilhões, uma queda de 18,66%. Os fatores que pesaram aqui foram esses custos de construção, cuja a nota explicativa número 7, se você quiser avançar, vai estar dizendo o que houve, mas veja, custo de construção, né? Então tem algo a ver com os projetos da empresa. E também, aqui embaixo, é relevante, tributo sobre lucro, que sai aqui de 400 milhões para um pouco mais de 1 bilhão. E a nota explicativa, 10,1,1, dá conta do que houve com a empresa. Na verdade, são dois fatores que não acusam que possa ter havido alguma deficiência dentro dos indicadores. Apenas são variantes que realmente elas podem acabar influenciando no lucro líquido da companhia. Saltando aqui para o release de resultados, indo na página 32, a gente até pode começar aqui pela 31, porque eu gosto muito quando são elétricas de falar do endividamento e a posição da dívida da companhia. A dívida líquida foi a 43,3 bilhões e a dívida bruta está aqui, ó, em 51,6 bilhões. Eu não olhei para o EBITDA, mas quando posicionamos a dívida líquida sobre o EBITDA da companhia, veja que ela está em 3,45 vezes. Então a gente vai partir desse princípio para olhar o endividamento das elétricas, para ver como é que elas andam, comparando uma com as outras. Principalmente tem empresas aqui que fazem parte da carteira do canal, a Auren, a ISA Energia, a Taesa, e elas têm taxas de endividamento. Por exemplo, a gente vai poder ver o quanto elas se deslocam do centro da média para verificar se realmente são endividamentos preocupantes. Essa questão vai se tornando mais evidente na medida que, claro, nós vamos olhando outras empresas correlatas. Então, por enquanto, a gente tem um patamar que é só o da Neoenergia. Mas aqui, nós vamos trazer para as nossas tabelas de indicadores fundamentalistas para que a gente possa fazer uma projeção ao longo do exercício de 2025, ver como nós vamos chegar lá no final. No ano passado, no início de 2024, a gente projetou aqui uma receita operacional líquida de 46,6 bilhões e depois, no terceiro trimestre, a nossa projeção já estava em 47,1 bilhões e acabou fechando, como nós vimos, em 48,9, superando a nossa expectativa. Nós tínhamos uma ideia aqui de 4,6 bilhões no lucro líquido e o que aconteceu é que a nossa projeção já havia declinado no terceiro trimestre de 2024 para 3,7 bilhões. Mas acabou pelo lucro líquido, que estava fechando aqui ó, em 3,6, até bem perto do que nós vimos por conta do estudo do terceiro trimestre de 2024. Nós também tínhamos imaginado um dividendo de R$ 1,20, acabou pagando aqui R$ 1,09, R$ 1,10, ficando abaixo da nossa projeção, sutilmente abaixo. Mostrando que nossas projeções elas fazem algum sentido, principalmente no decorrer do ano, à medida que a cada trimestre nós vamos reavaliando. Para 2025, a nossa projeção aqui ó, é de 52,7 bilhões na sua receita líquida. Um lucro líquido, veja que nós temos aqui uma ideia de 3,9, se aproximando de 4 bilhões, até abaixo aqui de 2021, 22 e 23. Nós vamos ficar nessa ideia mais conservadora, podendo a companhia vir a pagar aqui R$ 1,17 por ação. Quando nós pegamos o patrimônio líquido que nós levantamos e dividimos pelo número de ações que a companhia possui, 1,2 bilhões de ações, veja que isso nos dá um valor patrimonial por ação aqui de R$ 26,86. Enquanto eu estava fazendo esse vídeo, na verdade o fechamento de ontem, o preço da ação estava em R$ 20,09. Isso nos dá um preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação de 0,75. Significa que essa ação ela pode estar com desconto aí na ordem de 25%. O problema da Neoenergia são os proventos que ela paga.
Veja que o dividend yield dela fica em 5,85 e é muito abaixo daquele 6% que nós procuramos. Eu falei muito abaixo, mas na realidade não é muito abaixo. É abaixo ali, só que o histórico é que sempre ficou abaixo desse 6%, então por isso que eu não tenho olhado para Neoenergia. Então agora eu estou colocando aqui também o comparativo, por enquanto, com 3 indicadores: o retorno sobre patrimônio líquido, retorno sobre ativo e alavancagem da companhia, para que a gente possa olhar com outras empresas, a ISA, Taesa, Engie, Alupar. Por enquanto, como só tem uma, ainda não faz muito sentido o comparativo. E agora saltamos para o BMG. Então agora no setor de bancos, a Neoenergia foi a primeira das elétricas que a gente olhou até agora. Bancos nós já temos mais, já dá para a gente estabelecer um outro tipo de paralelo. Mas a gente pode saltar aqui na página 18, onde vai começar o nosso estudo, obedecendo aqui também as demonstrações pelo IFRS, e veja que o total dos ativos do BMG, ele sai aqui, ó, de 43,7 no final de 2023 para 48,4 bilhões fechado em 24. Um crescimento é bastante interessante. Enquanto que o patrimônio líquido, ele sai de 4,1 bilhões para 4,4 bilhões. Também um crescimento aí na ordem de próximo, pelo que eu estou vendo aqui, a 8%, mas depois a gente dá uma olhada como é que foi essa evolução. As receitas de juros e rendimentos similares aqui evoluíram de 7,4 bilhões para 8,4 bilhões, um crescimento de 18,11%. Enquanto que o lucro do exercício saiu aqui de 287 milhões para 279, uma queda de 2,74%. O que impactou aqui foram as perdas no lucro líquido com ativos e passivos financeiros. Aqui tem a nota explicativa 24B, também as provisões ao valor recuperável dos ativos, que está na nota explicativa 8E, e o imposto de renda e contribuição social, que está na nota explicativa 20.B. Então, esses foram os principais fatores que levaram em que pese esse crescimento da receita, essa redução no lucro líquido. Nas notas explicativas, aqui eu achei relevante. Veja aqui, ó, na 24B, na questão do resultado, então é a 24B, ganhos, perdas com ativos e passivos financeiros. Eu vi foi isso aqui, ó, resultado de operações futuro. E eles tinham ganho com essas aplicações, 754 milhões em 2023, e perderam 1,7 bilhões. Não sei se ainda continuam aplicados esses valores, o fato é que aparentemente foi um investimento para o BMG. Indo aqui para o release, na página 3, a gente tem mais outras informações aqui que normalmente o BMG bota nesses destaques aqui do período. E nós temos aqui alguns indicadores importantes que a gente sempre utiliza. Por exemplo, o índice de eficiência, que está em 52,8, uma melhora de 5,1 pontos percentuais. Caiu 5 pontos percentuais, ou seja, estava em 57,9, então reduziu bastante. Parece que uma medida administrativa interessante aí do BMG. O índice de inadimplência, acima dos 90 dias, atingiu 4,4. É ruim, mas teve uma melhora de 0,3 pontos percentuais, estava 4,7, em comparação aqui com o terceiro trimestre de 2024. E o índice de Basileia está em 13,2%, a gente sabe que a recomendação do Banco Central é de 11%. Eu achei também interessante essa redução nas despesas administrativas e operacionais. Veja que no geral cai 0,3%, e veja como no individualizado, né, como tem ou aumentos pouco significativos ou quedas no geral. Trazendo para a nossa tabela de acompanhamentos aqui desses indicadores, veja que a gente tinha uma projeção de 7,7 bi nas receitas do BMG e chegou a 8,2, bem melhor do que a gente imaginava. Ficamos aqui num lucro líquido de 183 bem no início, já tínhamos uma expectativa de 382 milhões por conta do terceiro trimestre, já projetando o fechamento. E no fechamento de 2024, acabou ficando aqui então em 279 milhões. A nossa projeção era de um pagamento de dividendos de 24 centavos e acabou pagando 37 centavos. Agora, já olhando para 2005, para as nossas projeções, aqui também tem um detalhe que é interessante. Alguns proventos que foram pagos o ano passado, 37 centavos, ao preço que a ação acabou fechando em 2024, o dia 31 de dezembro, veja que nós estamos falando de um dividend yield de 9,89%, que é bem acima dos 6% que nós procuramos. No caso deste ano, nós estamos projetando, 2025, talvez um lucro líquido aqui na ordem de 9,4%, utilizando como referência o juro real da nossa economia, que eu estou projetando em 7,74, podendo até aumentar isso aí, para um lucro líquido de um pouco mais de 300 milhões, podendo pagar 39 centavos por ação. O patrimônio líquido em 4,4 bilhões, quando dividido pelo número de ações que o BMG possui, nos dá aqui um valor patrimonial por ação de R$ 7,66. A ação, na cotação do fechamento do dia de ontem, R$ 3,88, nos dá aqui um desconto na ordem de 49%,
um indicativo de que a ação possa de fato estar barata. Também trabalhamos com preço teto para o pagamento de proventos, quando olhamos para frente, em R$ 6,64 e com o que já pagou no passado, na média de 32 centavos, R$ 5,35. Sendo que se pagar os 39 que nós imaginamos, nós estamos falando aqui, ó, marquei errado, estamos falando aqui de um dividend yield de 10,27%. Um ROI aqui, não é lá grande coisa, 6,74% e um retorno sobre o patrimônio líquido, um retorno sobre os ativos de 0,62%. No banco a banco agora temos o BMG, que você pode dar uma pausa aqui na tela e dar uma olhada aí no que representam, né, os indicadores. Mas a gente pode já olhar que tem algumas coisas assim que nos chamam a atenção. Eu acho que essa melhoria no índice de eficiência aqui é interessante, 52,8. Veja como o Banrisul é bem ruim, sempre foi, 58,4. No entanto, o que preocupa? A inadimplência, 4,4. Né? Mas a gente vê aqui que o Bradesco é 5,1. Então, pelo menos é melhor que o Bradesco, mas veja como ele fica muito longe dos demais ali, Itaú e Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Hoje sai o resultado de Banco do Brasil, e aí o Banco do Brasil ainda puxa mais para baixo. Uma hora eu vou fazer a média disso aí tudo para ver o quanto cada um descola da sua média. A Neoenergia é isso, né? Ela não sai do lugar, está sempre ali na mesma. Embora, se nós considerarmos um momento mais interessante do ponto de vista de pagamento de dividendos, ela está muito perto dos 6%, que nunca foi o histórico da companhia. Então, de repente, dá para olhar por esse aspecto. Já o BMG, me parece assim, que está colocando medidas de gestão bastante interessantes. Aí. Se conseguir reduzir a sua inadimplência, a gente pode, de repente, verificar um banco bastante interessante de talvez se investir nele. O mercado sempre olhou com muita desconfiança para o BMG. Mas parece que, diferente, até eu estou com uma opinião diferente do que eu tinha um tempo atrás, né? Parece que dentro do processo de gestão ele vem se consolidando de uma forma um pouco mais consistente. Ainda não está num ponto de entrar na carteira do canal, preciso olhar um pouquinho mais, mas de qualquer forma, né, está pagando aí um bom dividendo, sempre pagou, na verdade, e eu acho que é um banco que realmente precisa ser acompanhado, olhado e observado com um pouco mais de carinho. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre. Um grande abraço.